A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós chegamos para a glória de Deus na última lição do quarto trimestre da CPAD aqui da classe dos adultos, lição de número 13, onde a gente vai estudar sobre a velhice de Davi. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe muito. Já lembrando a você que já estamos gravando, já tem material pronto na realidade do próximo trimestre de 2020. Tem coisa boa aqui pra gente, tá? Já tem lição pronta, fica ligado com isso. A gente sempre posta antes para você ter esse material aí na sua mão. Com certeza eu acredito que Deus vai te abençoar muito. Você que está chegando hoje pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa aí também o seu likezinho, o seu joinha, deixa também o seu comentário, porque ajuda muito a gente a chegar mais longe. Por favor, gente boa, além de deixar o seu comentário, pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer. A gente está gravando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem muita coisa boa no canal. Tem curso de treinamento bíblico para professor da escola bíblica, tem curso de Novo Testamento, tem curso de discipulado. Corre aí, assiste a gente, que Deus te abençoe e compartilha, tá? Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 13 do quarto trimestre da CPAD em 2019 e vamos estudar hoje sobre o tema a velhice de Davi, tá? Fica ligado com essa questão. A velhice de Davi é um aspecto muito importante que a gente precisa destacar em sala de aula. Estamos finalizando já o ano também e eu quero desejar a você feliz ano novo. Que Deus te abençoe. Um beijo no teu coração para você e para toda a sua família. E espero você aqui com a gente em 2020 também, tá bom? Lembrando a você que você precisa iniciar a tua lição, tua aula, com o texto bíblico da lição. Você é servo da palavra. Observa que a tua lição hoje tem 3 objetivos específicos e 3 pontos para poder ser trabalhado, tá bom? O primeiro ponto da sua lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical. Uma visão geral sobre a velhice de Davi. Esse ponto vai destacar para a gente 2 subtópicos e a gente vai analisar alguns versículos, alguns argumentos para poder tratar em sala de aula. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto: concepções antigas e modernas sobre a velhice. Quando a gente para pensar aqui no primeiro subtópico sobre a velhice, tem muita gente que pensa, olha, ficou velho, ixi, vamos descartar essa pessoa. Não tem ministério, não tem chamado, não serve para nada, a não ser para tomar remédio e dar trabalho para os filhos e para os parentes. Não é bem assim, gente. Nós observamos na Bíblia Sagrada que Deus tem alianças com aqueles que têm exatamente os cabelos brancos. Deus também tem projetos para aqueles que são chamados pelo Senhor na velhice. Quando a gente analisa as Escrituras, por exemplo, Deus chama Noé na sua velhice para uma grande obra e Noé exerce essa função para a glória de Deus. Quando você olha para as Escrituras, o próprio Abraão foi chamado na sua velhice e Deus cumpriu promessas para ele e para sua esposa Sara na velhice. Você olha para as Escrituras também, você percebe que Deus foi fiel com Jacó até nos seus últimos dias, na sua velhice. Você olha para as Escrituras, você encontra também outro patriarca, o patriarca Jó, que Deus fez a mudança de cativeiro com ele de uma forma espetacular, duplicou tudo aquilo que ele tinha perdido na sua velhice e ele exaltou a Deus em todo o tempo. Então você olha para a Bíblia e você percebe que Deus levanta os velhinhos. Deus levanta os velhinhos para a glória de Deus. Quando você olha, por exemplo, só vou citar esse profeta maior, Daniel. Tem muita gente que pensa que Daniel foi levantado por Deus para ser lançado na cova dos leões com 23 anos de idade. Não é bem assim. Quando você analisa, por exemplo, o capítulo 1 até o capítulo 6, são quase 60 anos de linha temporal. Então, se ele entra na Babilônia com 17 anos e se já se passaram até os 6, quase 60 anos, ele já está numa idade avançada, ele já está idoso. E a gente entende que ele é lançado na cova dos leões, idoso. Pensa aí no velhinho teimoso, Daniel. Chega a notícia para ele que saiu uma lei que não podia orar. O que ele faz? Ele abre as janelas voltadas para Jerusalém e durante 3 vezes por dia ele ora. Pensa naqueles velhinhos teimosos e gente boa, Daniel. Daniel é usado por Deus e é exaltado por Deus na sua velhice.
Você olha para as Escrituras, você encontra um camarada chamado Simeão, usado pelo Senhor. E é interessante que a própria Bíblia faz questão de dizer que ele tem Jesus nos seus braços e exalta a Deus porque aquela profecia para a sua vida tinha se cumprido. A Bíblia diz que Deus usa aqueles que já têm uma idade avançada. Você percebe Deus escrevendo um plano para Zacarias e Isabel lá no Novo Testamento. Você percebe Deus usando a vida de Paulo, já idoso, orientando agora Timóteo, filho na fé, escrevendo as cartas pastorais. Tito também recebe essas orientações. Você encontra o apóstolo Pedro, já idoso também, falando de Jesus em Roma, orientando João Marcos. Você encontra também João, aquele que morreu de morte natural, idoso, velho, tendo revelações proféticas, tendo a revelação do Apocalipse. Então você olha para a Bíblia e você percebe que Deus usa os idosos. E na igreja a gente precisa observar esse conceito também. A gente precisa observar que a igreja precisa de programas voltados para essa idade maravilhosa, para a melhor idade. Para o povo de Deus, é um povo que é fiel. Se você for perceber como professor da escola bíblica, não falta EBD, são os primeiros que chegam, vêm interessados em aprender da Bíblia. E eles têm esse desejo de aprender e ensinar também. A gente precisa valorizar esse povo. E o primeiro subtópico traz esse conceito, a gente precisa resgatar isso, abraçar os nossos irmãos e observar que Davi ficou idoso também. Todos nós vamos passar por isso. E eu espero que Deus em Cristo te abençoe poderosamente quando essa idade chegar. Vamos para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto: a concepção bíblica sobre a velhice. Você olha para a Bíblia, você encontra um cidadão chamado Matusalém. O camarada viveu muito. De acordo com a palavra de Deus, ele viveu por quase 1000 anos. Matusalém viveu por 969 anos. Durante 9 séculos e meio. Pensa aí num camarada gente boa. A gente precisa observar o texto bíblico. Gênesis capítulo 5, versículo 27. Faça essa leitura com seus alunos. Gênesis 27, primeiro. A Bíblia diz que com a velhice também vêm as doenças. De acordo com o texto bíblico, Isaac chegou à idade avançada, mas já não enxergava bem. Isso é natural, faz parte também da vida. De acordo com 2 Samuel 34 a 35, a Bíblia diz que Barzilai já chegou à idade avançada e já não se interessava mais pelas finas iguarias, pela alimentação, algumas coisas já não agradavam mais a ele. A velhice, a idade avançada, é uma fase importante da nossa vida. Ela vem exatamente para nos trazer maturidade, mas também ela traz algumas situações como a doença, alguns problemas, porque o nosso corpo agora ele está chegando ao fim. A gente precisa entender isso. E analisando essa questão, vamos agora avançar para o segundo ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical, analisando a velhice de Davi. Problemas da velhice de Davi. Nós vamos analisar isso em 4 subtópicos, tá bom? O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: a velhice de Davi. O texto está baseado em 1 Reis, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Davi fica idoso, gente, e a sua idade avançada traz alguns problemas. De acordo com a Bíblia, Davi chegou à idade avançada e o seu corpo já não conseguia mais se manter por si só aquecido. Então Davi precisa de ajuda. Sua idade está trazendo para ele também alguns problemas, algumas doenças, algumas situações que ele não esperava quando ele era jovem, estava enfrentando, por exemplo, Golias. Finalizando esse subtópico, a gente precisa entender que a idade avançada traz sabedoria, sim, lógico, mas também traz algumas situações. E aqui, como Igreja do Senhor, a gente precisa entender também que precisamos ter um movimento de acolhimento, de receber as pessoas numa situação, por exemplo, de idade avançada, que precisam agora de um acompanhamento. Davi chega numa idade avançada e precisa de um acompanhamento, precisa de alguém que lhe ajude a se aquecer. Ele está sozinho na sua idade avançada. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o próximo. Enfrentando mais um filho rebelde. Você observa em 1 Reis, capítulo 1, versículo 15, que mais um filho rebelde aparece na família de Davi, causando problema. Davi agora está idoso, não tem mais a mesma força, já não pode fugir. Adonias aparece para poder exercer
essa liderança de Israel, o reinado. E ele traz os mesmos traços de Absalão, causou um problema terrível para o seu pai. Porém, Davi agora está idoso, está precisando de ajuda, está precisando de cuidados, a liderança dele já não é mais a mesma, ele está liderando Israel, mas ele também precisa de ajuda, e agora tem um filho que está tentando se aproveitar disso. E Davi, naquela idade, ainda continuava da mesma maneira, não colocava os seus filhos em disciplina, e os seus filhos faziam o que queriam. Daí um problema. Está aqui um problema que a gente precisa observar. O pai precisa corrigir os seus filhos quando erram. Davi não estava fazendo isso, e agora idoso, a situação só estava piorando para sua casa, e Adonias estava se levantando contra o seu próprio pai. Adonias é aquele tipo de líder que aparece que, dentro do reinado de Davi, se autoproclamando mais uma vez, agora tentando se colocar à frente do seu pai, à frente da liderança, à frente da separação. Tem muita gente que se autoproclama, cuidado com isso, a gente precisa da bênção da nossa liderança. Davi precisava dar a bênção para esse reinado, e Adonias não estava esperando isso. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o terceiro, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical. Constituindo Salomão como rei, o que Davi faz? Ao invés de corrigir Adonias, ele constitui Salomão como rei. Olha a atitude dele. Ele chama os sacerdotes e faz um anúncio público, separando agora, ao invés de Adonias, separando Salomão, filho de Batseba, para poder ser o rei de Israel no seu lugar, na sua velhice. Davi ele toma uma atitude diferente daquilo que o povo esperava. A sua atitude surpreende. Ele chama Salomão, que não era um rebelde, mas era alguém que estava obedecendo ele, junto com ele, naqueles últimos dias. E a coroação de Salomão, ela é uma coroação que traz as bênçãos para Israel, traz as bênçãos também para a família de Davi. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o quarto, do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto. As palavras de Davi a Salomão diante da sua morte. Davi ele morre farto de dias, morre pela velhice. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 4. Davi agora traz um aconselhamento para o seu filho diante do seu leito de morte, diante dos seus últimos dias. É nessa hora que brota dos seus lábios profundas palavras de aconselhamento, de orientação para a liderança. Davi orienta Salomão a ser homem, um homem de Deus que exalte o Senhor e, claro, traz uma orientação também para Salomão, construir o templo de Deus. Ele deixa tudo pronto para exaltar a Deus. Ele não poderia construir o templo, mas Salomão, ele realizaria essa grande obra. Deus mostrou para Davi que isso ia acontecer. E Davi orienta Salomão a atentar para os estatutos de Deus, para a lei do Senhor, para guiar o povo, para ter um coração voltado para Deus, como novo líder de Israel. E é interessante isso aqui, quando a gente é separado por Deus, tem confirmação, tem orientação, tem bênção familiar também. Finalizando esse subtópico, vamos agora para o último ponto da nossa lição, que é o terceiro, que vai tratar sobre o seguinte assunto. As palavras finais de Davi na sua velhice. Esse é o terceiro ponto. Tem 2 subtópicos, tá? Davi agora começa a trazer palavras finais, orientações para o seu filho. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto. O reconhecimento da ação do Deus de Jacó. Davi traz palavras espetaculares. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 1 ao 7, alguns historiadores até chamam o Salmo de Davi, o Salmo derradeiro de Davi. Ele descreve que o Deus de Jacó é fiel, que o Deus de Jacó é poderoso na sua velhice, no seu leito de morte. Destacamos aqui para você especialmente o versículo 3 de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 3, para você fazer essa leitura com os seus alunos sobre as palavras sábias de Davi diante da sua morte. Davi tinha consciência que todas as suas conquistas foram estabelecidas por Deus, que todas as suas vitórias foi Deus que tinha concedido, foi Deus que concedeu as bênçãos, foi Deus que concedeu a vitória. O Davi inspirado, esse é o último subtópico, versículos 3 e 4 de 2 Samuel 23, ele está inspirado pelo Espírito Santo de Deus para poder descrever palavras sábias a respeito da glória de Deus. Ele traz uma mensagem sobre essa visão do reino, sobre essa visão das conquistas, sobre essas bênçãos que Deus tem dado. Davi finaliza os seus dias agradecendo a Deus, exaltando a Deus, falando do Senhor. Davi descreve as bênçãos do Senhor para a glória de Deus.
Gente, eu espero que Deus em Cristo tenha abençoado a sua vida durante todo esse trimestre. Na velhice de Davi, nós percebemos que a velhice tem um propósito. Percebemos também que Deus tem uma chamada com Davi nesses últimos dias e que ele exalta o Senhor com as suas palavras, descrevendo isso de forma poética. Eu espero que Deus em Cristo te abençoe, te aguarda aqui em 2020, que Deus te abençoe poderosamente. Já tem aula gravada, tá? Já tô com o material na mão, gente. Logo, logo a gente divulga aqui para você. Fica ligado que tem muita coisa boa chegando aí no canal. Um beijo no teu coração e até o próximo trimestre, se Deus quiser. Feliz ano novo para você e para toda a sua família, em nome de Jesus.